Fala, minha malta! Hoje iremos aprender sobre ponteiros e como tornar seu código simples e enxuto. Antes de começarmos, espero que todo mundo tenha um conhecimento básico de arrays, bibliotecas, funções e variáveis. Preparados? Então, bora! Como vocês não devem saber, ponteiros são um tipo de variável que armazena endereços de memória. Você declara um ponteiro colocando um asterisco antes de seu nome. Esse asterisco também é usado para desreferenciar o ponteiro, isto é, para ler ou sobrescrever o valor armazenado no endereço de memória guardado pelo ponteiro. Aqui temos um exemplo. Neste código, imprimimos o valor de sua sanidade aprendendo C. Outra diferença importante dos ponteiros é na aritmética. Pense na memória do computador como uma grande sequência de células que salvam 1 byte de memória por vez, sendo cada byte uma sequência de 8 zeros e 1s. O que o ponteiro faz é denotar onde começa um dado. Por exemplo, suponha que temos um ponteiro de inteiro de 4 bytes. O ponteiro irá apontar para o começo da primeira célula que armazena o número e ler o equivalente a 4 células de memória. Agora, quando adicionamos 1 a esse ponteiro, estamos pedindo para ele ir para a próxima célula de seu tipo disponível. Sendo assim, somar um valor x a esse ponteiro é o equivalente a andar x vezes 4 células. Analogamente, o mesmo princípio vale para a subtração. Além disso, ponteiros são criaturas mágicas e podem apontar até mesmo para outros ponteiros. Este ponteiro, por exemplo, é um ponteiro que aponta para um ponteiro que aponta para um ponteiro que aponta para um ponteiro de inteiro. Por que você não tenta desenhar como isso funcionaria na memória? Agora vamos para exemplos práticos. Aqui este código lê e armazena números inteiros em um array a partir de um ponteiro. Outro detalhe que você pode ver é que for loops não precisam ter um código dentro deles. A linguagem C é sua para deformar como quiser. Ponteiros nem precisam apontar para um dado só. Eles podem apontar para uma coleção de dados, ou seja, um array. Mas no fim isso não seria o mesmo do que ter um ponteiro que aponta para ponteiro, já que arrays também retornam endereços de memórias? Não. Apesar de arrays às vezes serem transformados em ponteiros pelo compilador, eles não são equivalentes. Além da diferença do tamanho ocupado, arrays, diferentemente de ponteiros, não guardam um endereço de memória. O endereço retornado quando você faz aritmética com a variável do array é calculado na compilação, sendo portanto imutável. Um erro comum é tentar passar uma matriz como parâmetro de uma função usando um ponteiro de ponteiro ao invés de um ponteiro de array. Vem que quando tento rodar o código dá um erro quando uso ponteiros bidimensionais, mas não quando uso ponteiros de array? A diferença é que todo array, não importa suas dimensões, irá ser salvo contiguamente na memória. Uma matriz de 3 por 3 nada mais é que uma lista de 9 elementos salvos na memória. Portanto, não faz sentido usar um ponteiro duplo para acessar esses dados, já que as matrizes não têm ponteiros apontando para cada uma de suas linhas. Agora vejamos o ponteiro de array. Seu tipo ocupa exatamente o tamanho de uma linha do nosso array e, portanto, sempre pula a quantidade exata de casas necessárias para chegar na próxima linha. Além disso, já que aponta para um array, ao desreferenciá-lo, ele retorna o endereço de memória do array para o qual está apontando, que nos permite usar duas duplas de colchetes para acessar qualquer elemento. Para realmente testar os limites da capacidade de ponteiros, que tal um código bônus? Neste crime contra a humanidade, usamos um vetor que aponta para arrays para podermos definir quantas casas o ponteiro anda de cada vez. Ignore o aviso de compilação, ele inibe nossa criatividade. Neste códigozinho daqui, declaramos um ponteiro de array de 2 inteiros, que faz com que toda vez que você acrescente 1 ao ponteiro, ele ande o equivalente ao espaço de 2 inteiros na memória, permitindo-nos andar 2 casas em vez de uma, podendo assim escrever mais em vez de mais igual a 2, equilibrando a quantidade de asteriscos para sinais de soma no printf,
e dessa maneira melhorando o Feng Shui do nosso código. Por hoje é só. Como sempre, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo no grupo de família do WhatsApp. Até a próxima!